Falam que Chrono Trigger é o melhor RPG. Então, vamos ver aqui o que esse cara vai trazer pra nós e falar sobre isso. E é bom, pra você que nunca jogou Chrono Trigger, eu vou usar um vídeo desse cara pra poder adicionar coisas, porque em vez de eu ficar só falando, tem tanta coisa pra se falar, que por aí vai. Qualquer pessoa que tem mais de 25 anos fala que Chrono Trigger é o melhor RPG de todos. Mas vem cá, por que eles realmente acham isso? O que tem diferente nesse jogo que faz ele ser esse top 1? E aí galera, eu sou o Lucas Ego e vou analisar os detalhes que fazem o Chrono Trigger ser tão amado por uma infinidade de pessoas. E não galera, Primeira coisa é a arte do Akira Toriyama. Se você gosta de Dragon Ball, você já é comprado nisso. Mesma coisa do Dragon Quest. eu não vou falar o que todo mundo fala, que é porque ele tem estilo de Dragon Ball ou porque ele foi desenvolvido por um time bom na época. Eu vou analisar aqui os pequenos detalhes que poucos mencionam. Boa. Viagem no tempo feita de maneira muito boa. A viagem do tempo é muito bem feita, assim, amarrada. Escolhas que impactam o jogo. Isso aqui, tipo, eu acho que é a segunda coisa. Sistema de combate simples e efetivo. É absurdo o sistema de combate e é muito legal que você tem que aprender estratégias. Por exemplo, vai ter inimigo que você vai ter que usar um golpe mágico pra depois poder usar o golpe físico. E se você usar o golpe físico, depois você tem que usar o golpe mágico. Tem inimigo que ele só vai apanhar se apanhar ele em um adjacente no mesmo golpe. Tem inimigo que vai ter vantagens e desvantagens contra o seu estilo. É turn-based? Sim e não. Dá pra você jogar ele turn-based, mas dá pra você jogar ele sem ser turn-based. Basicamente, todos os personagens, todas as entidades têm uma barra de ataque de tempo. Tanto você quanto seus inimigos. A hora que ela enche, você pode fazer uma ação. Se você fizer turn-based, toda vez que uma barra de tempo sua encher, paralisa o jogo até você tomar a decisão. Se você quiser jogar em tempo real, não. Em tempo real, sua barra encheu, e quando você tá selecionando se você vai se curar, em quem você vai bater, se você vai dar golpe mágico, golpe físico, golpe combinado, enquanto você tá fazendo isso, os inimigos podem ir te atacando 2, 3, 4, 5 vezes seguida. Mas deixa o cara falar aí que a gente vai analisar. Começando com o mais simples, que é o tema principal, que já começa com pontos positivos, que é 1. Viagem no tempo feita de maneira certa. É um countdown, Nesse exatamente. jogo você explora mais de 6 períodos da história do jogo. Sim, galera, esse é aquele tipo de jogo que você luta desde dinossauros até robôs. Mas claro que não fica... Aí, ó, esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui eu não lembro o nome desse boss, mas ele é o boss do futuro. Esse robozinho daqui, se não me engano, cura ele. Esse robozinho daqui dá escudo pra ele, se não me engano. E esse cara aqui é o... Ah, lembrei. Esse aqui é o que ataca. Ele faz um ataque que chama tri-ataque. Ele se posiciona e faz um triângulo que pega em todo mundo. Você pode só matar esse cara aqui do meio, que é o boss mesmo, e ganhar a luta. Só que o problema é que se você não tiver forte o suficiente, toda vez que você tomar esse tri-ataque, você não consegue curar o time a tempo suficiente e vai morrendo um por um. Tipo, você consegue curar 2 caras, mas essa menina é a healer, né? Ela cura o Crono, depois ela cura a Marley, aí ele dá o tri-ataque de novo e mata ela. Aí você pega, usa o Crono pra reviver ela, só que aí ele dá o tri-ataque e mata a Luca. E por aí vai. Então, tipo, se você chegar fraco aqui, você tem que focar em matar esse cara pra não tomar porrada. Se você chega forte, tanque, você simplesmente pode ignorar esse cara aqui e tanto a cura, que você vai bater mais nele do que ele consegue curar. E aí tem outra, por exemplo, a Luca, ela é de fogo, o Crono, ele é eletricidade, a Marley é de água. Dá pra você fazer o combo, um dos melhores golpes que tem dos três não é o Napalm é dela e do... Como que chama, cara? Mas basicamente ela joga fogo e água na espada do Crono e ele regaça, ele dá tipo 2k de dano, os bichos têm 5k de vida, tipo 2 golpes você mata o bicho. Então, você chegando com as skills certas, tech point bem investido, buildado, é muito absurdo. Só nisso. Nesse meio tempo, você também aqui, vai ó. ter alguns até robôs. Aqui Mas dá pra claro que mostrar não o fica só nisso. que perguntaram. Aqui, ó. Essa barra aqui embaixo é o timer. Quando ela encher, você pode atacar. Aí você tem que matar o guardião e o Beat é o inimigo do lado. No tempo, você também vai pra algumas outras eras, como a era medieval, o momento do apocalipse, a era que a magia foi criada e até um lugar chamado de fim dos tempos. E eles conseguiram encaixar todos esses momentos da história de uma maneira mega E você não precisa, dá pra você zerar, por exemplo, sem ir pra pré-história. fluida. E claro, por ser um jogo de viagem no tempo, Só que aí você tem que ser um cracudo viciado como eu já fui, de ficar upando em bonecos fracos. outra coisa que eles fizeram muito bem, que é 2. Escolhas que alteram o futuro.
Sim, nesse jogo as suas ações têm consequências, o que é gigantesco considerando que esse jogo foi criado em 1995. Ações simples como ajudar uma menina a salvar seu gato, comer ou não a comida de um senhor de idade, pode influenciar o seu futuro de forma inimaginável. Os exemplos que ele deu foram os exemplos mais merda de todos, porque isso só vai afetar uma área do jogo e que não muda nada. Porque basicamente você vai ser julgado. Se você ajudou a menina vai testemunhar a seu favor. Se você comeu o frango do velho, o velho vai testemunhar contra você. E aí tem mais outros elementos ali que a galera vai te prender na prisão ou não. O que é mais interessante é que basicamente se você fizer alguma coisa no passado, por exemplo, na era medieval, você pode deixar o robô lá para ele revitalizar uma floresta. Por quê? Porque ele é uma máquina, ele vai durar a vida inteira. E aí, se você faz isso e abandona ele lá, quando você volta pro tempo atual, você acha a carcaça dele toda destruída, você tem que revitalizar ele, arrumar ele de volta, e aí ele volta e você criou uma área nova no mapa, que é uma capela que você cria lá e você ganha um item fudido por fazer isso, mas simplesmente você muda o mapa. Isso é um exemplo que você pode fazer. Dá pra fazer isso com várias coisas. Na lore do jogo, os monstros têm birra com os humanos. Você pode mudar isso no passado e deixar os humanos gostarem e conviverem bem com os monstros. Tem muita coisa que dá pra fazer. Mas a gente também tem escolhas grandes, como por exemplo, influenciar uma Caraca, acabei de falar do exemplo aí da floresta e o cara vai falar, por isso que eu tenho que ficar calado. pessoa a construir uma floresta em um lugar que antes era deserto. Mas galera, por ser RPG, luta também é um fator muito importante. E esse jogo fez algo que até hoje, galera, eu nunca vi nenhum outro jogo fazer de uma forma tão boa quanto eles. Então vamos pro número 3, que é sistema de batalha simples e efetivo. Se você for notar, na hora da luta você tem apenas 3 opções: a de atacar, A de usar uma técnica e a de usar um item. Cara, eu vou deixar ele explicar, se faltar alguma coisa eu falo. a de usar técnicas e a de usar itens. Mas o diferencial nesse jogo são técnicas duplas e triplas. Esse é o diferencial como assim, mesmo. Lucas? É simples, galera. Você tem um personagem principal, o Crono. Ele tem uma habilidade em área chamada Ciclone. E a gente tem outro personagem chamado Luca, que tem uma magia de fogo. Mas, se os dois estiverem prontos para atacar e você já tiver aprendido as duas técnicas com eles, dá pra você combinar essas duas técnicas e soltar um ciclone de fogo, dando um dano de fogo em área, sendo muito mais efetivo para alguns monstros. Mas não são só esses personagens que têm técnicas duplas. Por exemplo, se você juntar o Crono com a mesma habilidade Ciclone, com a Marley que tem uma habilidade de cura, você juntando os dois, tem um poder de cura em área. E a gente... É muito longo o jogo? Não, é médio, assim. Eu acho que, sei lá, deve ter umas 8 horas você deve conseguir zerar. Mas, assim, se é a primeira vez que você tá jogando, provavelmente não também. Você vai se perder bastante e tal, é normal. Você vai ficar indo e voltando no tempo, porque você não vai saber onde aturar, ou então você vai ir pras épocas de forma errada. É normal, acontece. A graça do jogo é isso. É que tem vários caminhos. Na verdade, não, tipo, o caminho é sempre um só. Qual que é a brisa? Já vou contar a história pra vocês. Não é um spoiler muito grande, porque não muda. Mas um monstro destruiu o mundo. O resumo é esse. Você descobre isso antes do monstro nascer. E aí, basicamente, esse monstro, os efeitos dele aparecem em várias épocas. E aí você pode interagir com esses efeitos durante essas épocas. Então, basicamente, se você estiver pronto pra matar o monstro, você pode matar o monstro em qualquer momento e você vai zerar o jogo. E aí que entra os múltiplos finais. Se você faz o final mais hardcore de todos, que é o você matar sem viajar no tempo, que você consegue fazer isso, você, tipo, o final você conhece os desenvolvedores do jogo. Tipo, você vai pra uma dimensão e conversa com os caras. Tem outro final que, por exemplo, você não... Esse cara aqui é um personagem que... Vou dar um micro spoiler. Foda-se, vou dar spoiler mesmo, jogo de 95. Esse é o Frog. O nome dele é Glenn. Um mago transformou ele em sapo. Você pode zerar com ele na forma de sapo e depois ele vira humano. Ou você pode deixar ele sapo pra sempre. Ou você pode abandonar ele e nem zerar com ele, cara. Você pode virar e falar, fique no seu tempo aí, você não vai lutar comigo. Então todos esses finais vão mudar lá na frente. Tem um personagem que você pode decidir matar ele, derrotar ele e poupar ele, ou chamar ele pro seu time. Tem, por exemplo, o robô, que eu contei a história dele, esse robô aqui. Você não precisa recuperar ele depois que ele reconstruir a floresta. Você pode deixar a carcaça dele velha lá e ele virou uma decoração do cenário. Você pode zerar sem ele. Por isso que eu falei do Chrono Trigger ter tantas opções de zerar. O Resident 4, você jogou 10 vezes, você já fez quase tudo que é possível.
Aqui no Crono é muito difícil, a não ser que você seja muito cracudo. E aí o lance das habilidades é o mais legal, porque os personagens eles só aprendem as habilidades quando eles estão juntos. Então se por exemplo, você jogou Crono, Frog e Robô, você vai aprender as técnicas duplas tipo, Crono e Robô, Crono e Frog, e as técnicas triplas, Crono, Frog e Robô, Crono, Frog tripla é esse só. Só que, por exemplo, você tirou o Frog, tirou o Robô e colocou, sei lá, a Luca, você não vai ter mais técnica tripla nenhuma, você vai ter que aprender todas as técnicas dupla, Crono e Luca, Frog e Luca, pra depois aprender a técnica tripla. E assim, as técnicas triplas, qual que é o da hora delas? E também é o da hora dos inimigos. Os inimigos, que nem ali... Bom, deixa aparecer o exemplo aí eu falo. Talvez ele fale aqui. A gente tem muita combinação ótima com vários personagens diferentes. Vale muito a pena testar. Aí, ó, aqui. Esse cara é um boss da hora. Esse aqui é o Lavos, é um dos boss finais. Ele tem o braço esquerdo, o braço direito e a cabeça. Você vai ter técnicas, por exemplo, o Ciclone, que são técnicas circulares. Elas vão pegar uma área. Então, provavelmente, o Ciclone ele vai conseguir pegar a cabeça em um dos braços. Ele não vai conseguir pegar tudo. Só que você tem técnicas que são horizontais, então tudo que tiver na linha dela vai pegar. Então provavelmente você consegue pegar braço aqui, ó, braço, cabeça e braço. Você tem técnicas em área, tipo, all range, que vai pegar em tudo sempre. Napalm, que é da Lu, que é uma dessas, ela joga uma bomba nuclear, basicamente, dá dano em tudo. E você vai ter técnicas também, tipo, que vão pegar... Tipo, você bate aqui e aí quem tiver atrás toma dano e por aí vai. Então você tem que montar essas estratégias também baseadas no boss. Vai ter boss que é melhor você ter... Que ele vai estar mais juntinho, então é melhor você ter dano em área pequeno. Vai ter boss que ele é maiorzão, é melhor você ter esses danos horizontais ou verticais. Testar elas e ver qual você mais gosta. E pensando nisso, claro que temos também as técnicas triplas, que são a mesma coisa, só que com 3 personagens. Se você, por exemplo, juntar os 3 personagens que eu mencionei, você dá um ataque que combina dano de luz junto com fogo e gelo. O Crono sempre vai ter técnicas triplas combinando todos os personagens. E tem um fator bem importante desse jogo também, galera, 8K que é de dano. Cada personagem tem seu próprio elemento de magia. Aí, ó, esse aqui é o exemplo básico. Esse aqui não toma dano de fogo, esse aqui não toma dano de gelo. E esse aqui é o bossinho final. Meio óbvio, né? Só que aí você gasta a técnica e aprende. Vai ter, por exemplo, o Ciclone é uma técnica física, ela não vai dar dano em bicho que toma dano mágico. Só que se você fizer o Ciclone de fogo da Luca, se torna uma técnica mágica, porque você causa dano de fogo e não dano físico. Bem importante nas lutas, como por exemplo esse chefão aqui. Esse esqueleto, ele é dividido em 2 partes, o corpo e as pernas. E a parte de cima é bem fraca contra gelo e a de baixo é fraca contra fogo. Galera, escolher quais elementos usar nas lutas é a diferença entre matar o chefão fácil ou ficar sofrendo. Eu mesmo nem usava muito a Luca na época, mas eu descobri que ela destrói muitos monstros com seu ataque de fogo. E aqui é uma boa de mencionar, esse jogo tem 7 personagens ao todo. E você pode escolher qual time dando spoiler melhor dos personagens. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu joguei e zerei, eu zerei com o Crono, a Marle e a Ayla. Nossa, que time bosta, que time bosta. Ah, soldado, porque é um time bosta. Porque a Marle é healer. Ela é boa, assim, ela não é um boneco muito ruim. Mas ela é boa pra curar pra caramba, ela aprende revive, ela aprende cura em grupo e tudo mais. A Ayla, ela é porradeira, ela é melhor de ataque físico, melhor até que o Crono. Só que ela tem cura também, então ele tá gastando 2 bonecos de heal, assim. Não vale muito a pena. É sempre bom você ter o Crono, não precisa ser o Crono, mas você ter o porradeiro, o cara que tem um melee forte. Então você pode escolher entre Crono, Ayla ou Frog. Os 3 são melee forte. Você tem um suporte, que vai ser o cara que vai buffar técnicas. Aí é Robô, Luca ou o Magus. E o healer, que aí você escolhe a Marle ou outro. Goku, Bulma e outra não sei. Não, a Bulma é a Luca, que seria a Titi, sei lá. A outra aqui parece a Lante. Deixa eu tirar minha webcam que vocês veem a carinha dela ali, ó. Só acho estranho esse design do Akira Toriyama. Pô, mas ele que desenhou, mano. Pra quem não sabe, essa Ayla é um personagem que você consegue ao jogar na parte da era pré-histórica. E é engraçado que ela é um dos únicos personagens que não tem um elemento, já que ela nasceu antes da era da magia ser inventada. Mas, mesmo assim, ela não é fraca, muito pelo contrário, ela tem um dano extraordinário. E falando em personagens, temos também algo muito importante que é 5. Personagens principais do jogo não são apenas fillers. E quando eu falo filler, galera, eu falo o seguinte: muitas vezes quando a gente tem jogo de RPG, a gente encontra
encontra alguns personagens que quando entram na sua equipe, eles ficam lá sem adicionar quase nada. Bem, no Chrono Trigger, cada personagem tem a sua função, e ele também interage de maneira diferente. Além de que, para você fazer o final perfeito, você tem uma quest principal de cada personagem, conhecendo muito mais dos passados deles. E nesse jogo, galera, cada personagem tem a própria personalidade. Alguns desses personagens são opostos de outros personagens. Por exemplo... Isso é absurdo mesmo, os diálogos, velho. Às vezes dá vontade de você chegar no boss só pra ver o diálogo. Tipo assim, todo boss tem diálogo diferente dependendo do time que você chegou. É muito zica. A Ayla, aquela personagem da pré-história. Ela é o tipo de personagem que resolve tudo na pancada. Ela é aquele personagem... Tem como zerar com todos os personagens no mesmo time? Não. Os personagens, eles ficam no vácuo do tempo e você sempre vai com 3. Você sempre joga com 3. Seu time sempre são 3. Quer dizer, tipo, eles podem estar no teu time. Você pode ter todos eles lá e selecionar eles. Ou você pode, por exemplo, ali ele deu o exemplo do Magus. O Magus, ele é um vilão no começo. Você pode escolher poupar ele, pôr ele no seu time ou matar ele. Eu geralmente mato ele, eu acho ele meio pau no cu. Mesmo sendo a história dele, é a mesma lance do The Last of Us. Ele tem uma história que explica porque ele é bonitinho e por que ele é do jeito que ele é e por aí vai, mas eu não engulo a história e mato ele. Que não gosta de pensar muito e prefere partir pra luta. Pra você ter uma noção, ela até se recusa a usar qualquer tipo de arma, que é totalmente o contrário da Luca. A Luca... Aí, ó, aqui dá um bom exemplo, ó. Aqui, ó, ele montou o time só mulher, Marle, Luca e Ayla. É um excelente time esse. A Ayla é porradeira, a Marle é a healer e a Luca é o suporte. É um time muito bom, esse time é bem da hora de jogar, as interações são massas, tal, girl power e por aí vai. Qualquer tipo de... Aí você tem aqui os status, ó. Power é o dano físico, Speed é a velocidade que a tua barra sobe, EV é evasão, né, então o bicho pode errar. Stamina, se eu não me engano, é só um atributo que vai aumentar teu HP. Hit é ataque à distância, então ela usa um revolvinho. Aqui a Marle usa um arco. Então se o inimigo estiver distante, ela ataca distante. Se estiver perto, ela dá uma bastonzada. Então aqui, por exemplo, você tem que tentar evitar deixar os bichos chegarem perto da Luca, porque o power dela é baixo. Ela vai dar uma bastonzada no bicho e vai dar menos dano. Ah, soldado, como você faz isso? Tem técnica, tipo o robô, ele tem tipo o braço do Blitzcrank. Ele dá um soco no bicho e o bicho vai pra longe, vai pra trás, por aí vai. Aí magia aqui é a magia e defesa de magia. De arma. E aqui é os status, né? HP e o MP e tal. Que é totalmente o contrário da Luca. A Luca é a parte mais inteligente do time. Ela sempre usa a ciência e analisa todas as situações. Ela também usa tecnologia pra tudo, refletindo em sua arma ser uma pistola. Mas a gente também tem outros personagens, como por exemplo, no futuro a gente encontra um robô. Ele eventualmente acaba sendo consertado pela Luca. A princípio, a gente não sabe muito sobre ele e ele entra no nosso grupo. O robô é o boneco mais tanque, dá pra deixar ele tipo 1000 de vida rapidinho. Que é um contraste total de outro personagem, o Magus, que desde criança tem um desejo de vingança por algo que aconteceu no seu passado. E ele dedica sua vida inteira pra essa vingança, sacrificando tudo pelo seu propósito. E falando em Magus, a gente tem também o Frog. Ele é um personagem que foi amaldiçoado e virou um sapo. Pra você ter uma noção, ele é um personagem que se isola por muito tempo por se culpar pela morte do seu amigo, que é o oposto da Marle. A Marle, ela é uma princesa que quer conhecer o mundo e não quer ficar presa no castelo. Ou seja, o oposto de isolamento. E o Frog, ele é um guarda real. E a Marle é tataraneta da princesa Lena, né? Que é a quem o Frog serve. Então é como se ela fosse rainha, mesmo não sendo. Quer dizer, ela é princesa mesmo, ela é da família real nos tempos reais. Mas, tipo, as interações são muito bem feitas com esse lance de viagem no tempo, cara. Lembrando que, muito bom, dependendo da sua ação, você ajuda certos personagens ou não. Pra quem nunca jogou, eu diria que é muito importante você fazer a quest principal de cada um, pra conhecer muito mais a história deles. O cara tá spoilando o jogo todo, jogo de 95, mano. Se você não jogou até agora, você vai jogar, mas assim, mesmo pegando spoiler, cara, jogue, porque você não vai entender tudo. É muito, por exemplo, ele tá falando, essa aqui é a quest principal do robô. Você vai descobrir que o nome dele não é robô e por aí vai, tudo, bababá, bababá. Você precisa disso pra zerar? Não. Mas quando você pega isso e fala, nossa, que da hora. Assim. E aí você entendendo isso, você consegue entender mais coisa ainda. O robô não tanto, porque o robô é do futuro. Então o robô é um dos personagens que tem menos impacto no universo. Agora os personagens do passado, todos eles... A Ayla, ela impacta diretamente na história. Porque ela é o primeiro, ela é da pré-história. Depois o Magus, que é do tempo da magia, ele também impacta.
parece que o jogo é longo, né? Mas aqui a gente tem outro ponto muito importante dele. 6. Ele não é um RPG que demora anos pra zerar. Aliás, ele é relativamente fácil e até rápido. Com 20 horas mais ou menos de jogo, já dá pra zerar fazendo todas as side quests. Aí, ó, 20 horas pra você fazer tudo, e nem precisa fazer tudo. Eu acho que com umas 10 horas por aí, 10, 12 horas, se você tá jogando pela primeira vez, você vai se perder, você vai ficar indo e voltando em muito lugar, você vai perder coisa, acho que dá pra zerar. Uma semaninha você zera, pô. Eu zerei em menos de uma semana. E ó que eu jogava só antes de dormir um pouquinho. O bom dele é que você não precisa ficar upando vários levels pra passar certa parte do jogo. Esse é aquele jogo que com estratégia dá pra passar fácil a maioria dos chefões, contando que você saiba o que você tá fazendo. Mas assim, se você quiser se dedicar mais tempo, dá também, porque ele é um jogo que, número 7, foi um dos primeiros a ter mais de um final e o pioneiro que inventou o termo New Game Plus. E esse jogo ele vai além. Ele te dá uma liberdade que poucos jogos davam na época. Chega uma hora do jogo que ele te dá uma escolha entre continuar fazendo side quest ou já ir direto enfrentar o chefão final do jogo. E isso que é interessante. Aí, ó, só porque eu falei aqui o robô 1k de vida. Cara, esse time aqui é um time muito apelão. Eu gosto desse time também. Porque o robô ele tem heal e ele é Shadow, que é uma magia mais forte. O Crono é o Crono. Goku, personagem absurdo, e a ela é o dano físico mais absurdo e tem cura. Então você consegue, tipo, você precisa de mais dano, você usa o robô, você precisa de mais cura, você usa a Ayla pra ajudar na cura. Então, tipo, é um time bem equilibrado e porradeiro mesmo. Interessante. Por quê? Dependendo da hora que você for enfrentar o Lavos, que é o chefe final do jogo, o final do jogo muda, sendo mais de 12 finais do jogo. Por exemplo, tem uma hora na história que você tem que ajudar a Ayla a derrotar os chefes dos dinossauros. Mas, se nessa parte você não fizer isso e decidir matar o chefão final, o final que você vai ter é o seguinte. Como você não... Pô, o cara vai spoiler o final mesmo? Tudo bem, são 12, vamos ver. Não ajudou a humanidade a matar os dinossauros, agora os dinossauros são que reinam a Terra. E o final que você consegue é um que mostra uma versão alternativa em que os humanos foram extintos e agora os dinossauros são os que reinam a Terra. Lembrando que alguns desses finais só vão ser possível quando você zera o jogo pela primeira vez. E aí vai aparecer a opção New Game Plus, que é começar o jogo de novo, mas com os mesmos equipamentos, itens e levels que você tinha quando zerou. Isso é ótimo porque te faz querer jogar com times diferentes, fazendo ter estratégias diferentes. Outro fator que é mais importante que parece é 8. Não existem encontros de lutas aleatórios no jogo. E quando eu falo isso, eu falo lutas estilo Pokémon. Sabe quando você tá numa caverna, dá 2 passos, encontra o Zubat? Então, não tem isso nesse jogo. Glória ao Senhor, cara. Esse jogo, a maioria das lutas você consegue enxergar aonde tá o monstro. E se você não conseguir chegar, pelo menos vai ser sempre naquele lugar. Esse é aquele pequeno detalhe que faz o jogo ser muito mais agradável, que pra mim, todo RPG hoje em dia deveria ter. E sim, galera, esse jogo tem muito mais fatores importantes. Bom vídeo, hein? Se você já jogou e sabe de algum mais, coloca nos comentários pra incentivar a galera que ainda não jogou esse jogo. Tá, eu quero dar uma olhada nos comentários só pra ver o que vão falar. Aí, o maior ponto com folga desse jogo é o ritmo e o andamento dos acontecimentos. A história não embola, tudo acontece de forma contemplativa. Paz, tensão, caos, tristeza, agonia, esperança, tudo muito bem discernido e de fácil absorção. Alguns chegam perto, mas acho que nem grandes nomes dos jogos de aventura conseguem alcançar isso com a perfeição que Chrono Trigger conseguiu. Dos jogos já feitos, definitivamente o maior. Sem contar a trilha sonora, deixa eu ver, eu quero alguma curiosidade. Aí, ó. Joguei Chrono Trigger já adulta, sinceramente a história me impressionou muito. Além de maravilhosa, os personagens são muito carismáticos. É fácil gostar de todos eles e se identificar pelo menos com um aspecto de cada. Outra coisa que gosto muito são os puzzles que ele tem no meio do caminho, tem isso também. E os minigames, tem vários minigames da horinha também. Em pontos-chave da trama que não estão ali só pra você fritar o cérebro, apesar de eu ser fã de puzzle. Tudo ali está amarrado e tem um sentido. Da primeira vez que eu zerei, usei todos os personagens, trocava a party de acordo com a fase e era maravilhoso, porque no fundo eles são amigos, não somente pessoas que trombam e estão lutando por um mal em comum. Eles vão criando laços, em especial a amizade da Luca com o robô. Figurantes também são incríveis e marcantes, quem conhece o Gonzales sabe. Tem outro detalhe também, existem alguns diálogos e cenas que só acontecem se você está com um personagem específico, e isso na época do lançamento era uma novidade bem grande. Cenas, aliás, muito emocionantes. Sim, estou falando daquela lá, essa cena é absurda. Essa é um dos maiores spoilers, eu não vou dar, mas tem a ver com... Porra, essa cena é foda. Tem a ver com mãe, pai e filho, pô, é pesadíssimo. E é isso, só isso. Ninguém falou uma curiosidade muito da hora, não. Cara, joguem. Não abandonem o Chrono Triguinho, velho. O Chrono Triguinho é fortíssimo.